conceituais e teóricas. Bom, agora acho que a Nelita fala um pouquinho mais dos outros artigos, né, Nelita? Bom dia. Então, já falaram quem eu sou, né? Sou professora Nelita Bortolotto, trabalho na graduação e na pós-graduação em educação e dou aula para o curso de letras, e também já tenho uma aproximação com a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, fui durante 2 anos representante, e também trabalhei muito tempo, eu disse até como na época em que trabalhar com literatura infantil e juvenil era uma militância, porque a gente tinha que abrir espaços. Eu acho que ainda a gente continua com essa meta, né, de abrir espaços e valorar um pouco mais esse campo do conhecimento, né? E, então, é um prazer estar aqui com a professora Eliane, com a professora Dilma, e partilhar essa alegria, e também com os autores, né, que através deles a gente teve a oportunidade, né, de ganhar esse prêmio, porque é uma fala de todo mundo, né? A gente, na verdade, está representando muitas falas, muitos encontros com o outro, né? Muitas leituras possibilitadas por essa publicação. Ou seja, o ouvir a voz do outro de uma forma diferenciada, né? Pela teoria. Uma teoria que reflete sobre a leitura e a literatura no sentido de trazer para a gente um mundo mais humanizado, né? Onde a gente possa se posicionar, possa ter uma visão mais crítica daquilo que a gente pleiteia, né? Nesse cotidiano tão, às vezes, entre aspas, insano, né? Então, é um prazer, né, dividir essa alegria com as colegas e com os autores, e hoje com vocês, né, que estão aqui prestigiando a nossa socialização dessa discussão sobre o livro. Eu vou falar bem rapidamente, né, porque eu acho que assim, o livro é que vai realmente tocar cada um, porque cada fala, quem escreve sabe que cada fala dita ali é diferente quando ela é escrita pelo próprio autor e não contada por outro, né? Então, ler cada artigo vai dar um impacto diferente, né? Então, a gente só vai falar rapidamente o que cada um toca. A Gilvânia, ela escreveu o artigo, o capítulo dela, Literatura e Infância, Fricção ou Pretexto. É ficção, né? Fruição. Está errado. Fruição. Literatura e infância, né? Fruição ou pretexto. A Gilvânia é professora da UDESC, uma pesquisadora de alfabetização e ensino da leitura e da escrita, e ela está muito envolvida com o PNAEC, e nessa trajetória dela, ela começou a pesquisar mais profundamente sobre literatura infantil e juvenil, e escreveu, então, o seu texto com essa indagação. Pelas Veredas da Poesia, da Regina Michele. Então, ela fez uma oficina e, a partir, como a professora Eliane falou, ela redigiu o seu próprio texto, valorando, então, esse espaço sobre a poesia. E sobre isso eu quero falar um pouquinho no final sobre a poesia, né, e o que ela nos toca. E Literatura, Ideologia e Cidadania, o pequeno leitor como foco do diálogo entre história e ficção, em A Bicicleta que Tinha Bigodes, de Onjak. Celso Sisto Silva, eu acho que muitos que estão aqui na plateia conhecem o Celso Sisto, um grande pesquisador, escritor, ilustrador, premiado inúmeras vezes, né? Tem mais de 70 livros publicados. Então, ele nos presenteou, né, com esse belo texto e nessa linha de investigação dele sobre a literatura africana.
literatura, texto e imagem, a intertextualidade, o estranhamento e os gêneros textuais do cotidiano escolar, da Daniela Boom. Ela é uma tradutora, né, e escritora, e ela trabalha nesse texto essa relação, né, que é como a professora Dilma falou aqui, sobre esse espaço, né, da literatura com a semiótica, né, trabalhando um pouco o texto e a imagem. E entre olhares e linguagens, a construção da metáfora na literatura e no cinema, Cristiano Camilo Lopes, Joana Marques Ribeiro e Juliana Pádua de Monteiro. Então, eles trabalharam também uma oficina, né, e desenvolveram esses temas que estão contidos ali no título de um modo muito bacana, e acho que possibilita, né, outras pessoas que lerão esse texto desenvolver também, através de outras obras, outras atividades, assim, no sentido de formar esse cidadão leitor, né. Então, estes são os autores, e eu queria trazer contar um pouco uma história que eu vivenciei numa época em que eu fui banca de uma doutoranda sobre o movimento do MST. Ela trabalhou com adultos que estavam sendo alfabetizados, né? Então, o título até da tese, não lembro todo ele, mas, entre aspas, ela colocou, eu não desisti. Depois vem o título da tese. Ou seja, eram adultos que buscaram, né, a leitura e a escrita por serem analfabetos. E ela trouxe esse público no dia da defesa dela, no dia da defesa da tese dela. E então estavam lá as pessoas que tinham tido acesso à leitura e à escrita. E elas usaram, essas pessoas, a metáfora da ponte, ou seja, dessa união entre aquela condição de não leitura para a condição de leitura, a possibilidade de estar até numa universidade, numa banca, né? Então, na minha caminhada, assim como pessoa que também trabalha com leitura e escrita, eu participei de um evento onde tinha uma criança que foi premiada por uma poesia que ela escreveu. Essa criança era um agricultor com 10 anos de idade, né? Então, ele trabalhava na roça, no interior de Santa Catarina, e teve o seu texto escolhido como o melhor poema do Brasil. Então, eu vou tomar liberdade para ler esse texto. O sentimento do agricultor. O sol já está nascendo, o milho a brotar, o gado na estalagem comendo e o homem sobrevive. O agricultor com sua enxada, capinando a terra molhada, o sol iluminando a área reflorestada. O iamar carregando fumo, o trator espalhando insumo, a ensiladeira moendo silo e o cavalo fazendo fio. A poda já está feita, o mochão vai crescendo. Com o tempo, o fumo vamos colhendo. Na estufa, o fumo vai secando. Os homens, no paiol, o tabaco vão enfardando. Uma safra está no fim e a outra começando. E sonhando com descanso, o agricultor a vida vai levando. Então, eu li esse poema nessa defesa e depois, na hora da recepção, uma agricultora do Movimento Sem Terra bateu nas costas e disse, eu posso copiar as palavras do menino? Né? Então, para mim me tocou muito isso, porque
era uma aproximação desse tema, né? Ela começou a sentir a beleza da palavra, a beleza da literatura, né? Naquela luta árdua dela com a terra, agora ela estava com outro encantamento, não de ver uma planta nascer, mas de ver a palavra nascer, uma palavra poética, uma palavra estética. Então, eu acho assim que esse encontro, né, entre um menino agricultor, uma senhora agricultora analfabeta que se tornou alfabetizada, que sensibiliza e diz assim para mim: professora, agora a gente é ponte, né? Nós somos ponte, né? Tipo, eu e você somos ponte. Eu e o menino somos ponte. Então, entenderam o sentido da metáfora, né? O sentido da estética pela metáfora. Eu acho que esse é um encantamento mesmo. Então, a gente acredita que todos esses textos, né? Todos esses textos desses diferentes autores, desejamos que eles possam provocar esse encontro, né, esse bater nas costas de cada um e que cada um possa dizer: eu posso ler a palavra do Celso, eu posso ler a palavra da Ana Margarida, eu posso ler a palavra da Daniela, eu posso ler a palavra desses infinitos autores, né? Então, a gente espera, né, posso falar em nome da Dilma e da Eliane, que esse livro seja um encontro, né? Um encontro com a estética, um encontro com a cidadania também, através de uma política de trabalho mais humanizada. Muito obrigada. Eu acho que a Nelita coloca de uma outra forma aquilo que nós colocamos no livro, que é o tema em torno do qual nós fizemos a organização dos textos, né? Essa era a nossa proposta de organização e foi com ela que nós caminhamos para fazer a composição desse livro, né? Então, o que nos interessa é esse mundo de palavras, imagens e sons que assediam a infância e a juventude, com múltiplas possibilidades de fruição e ou de compreensão crítica de seus textos, de seus contextos, de suas vivências, né? Então, nós chamamos o texto não só como uma possibilidade cognitiva de pensar o mundo, mas também chamamos o texto nessa perspectiva estética, que é a de sentir o mundo, né? E quando falamos texto, a gente faz questão de frisar que não é unicamente o texto escrito, mas toda aquela possibilidade de significação do mundo com o qual a gente está aí em contato. Nós, as crianças, os jovens, enfim, né? Então, acho que essa foi a nossa intenção e esse foi o tema, né, que nós escolhemos para organizar o evento, chegar ao livro e chegar aos autores que felizmente compraram essa nossa proposta de coletiva, né, e estamos aqui então com esse livro. Acho que a gente finaliza esse primeiro momento, né, de exposição da produção que aqui está, né, sendo apresentada, para abrir para o público mesmo. E marcar também a presença de uma das autoras, né, a professora Regina Michele, que é da UERJ, é autora de um texto do livro, está aqui conosco. A gente fica muito feliz, né, pela presença dela. A gente abre para se alguém tiver alguma pergunta, né? Enfim, acho que o debate pode ser mais frutífero, mais, enfim, pode render, né? Alguma coisa aqui. Eu vou aqui mais assim fazer um comentário, né, do que propriamente uma pergunta, né? Mas assim, a gente fica muito contente porque aqui tem meu grupo veio, uma parte do meu grupo veio aqui para cá hoje, porque a gente tem assim muitas discussões, né, em convergência com as temáticas, com alguns com os textos que eu já li o livro, gostei bastante, né? E eu acho que a gente tem aí um diálogo que é muito importante, né? Porque
a gente sabe que a literatura infantil faz uma diferença enorme na leitura, né? A gente fica vivendo hoje uma série de discussões sobre leitura no Brasil. E aí, outro dia, eu que trabalho com educação infantil, assim, a primeira coisa é tirar as letras penduradas das creches, porque com letra não se aprende a ler. Se aprende a ler com texto, no sentido dessa coisa ampla, né, da compreensão de mundo e das narrativas e da questão estética dos diferentes textos, que a gente possa disponibilizar às crianças e fazê-las fruir, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma discussão enorme, porque muitas vezes se a entrada pela palavra não é a entrada pela palavra significativa, e eu acho fundamental a questão da mediação. A gente está falando hoje realmente de uma mediação que precisa, a escola precisa se desescolarizar nesse sentido de querer ensinar o que está na superfície, né, para dar mais profundidade à literatura, porque a literatura não é essa superfície, né? E então acho que é um diálogo muito importante, que a gente vai aí somando, né, as nossas pesquisas, os nossos interesses em trazer a aproximação das crianças e jovens com a literatura nessa perspectiva formativa, né, de formação estética, de formação ética, que é o que a gente acredita também, né. E só para continuar o diálogo, recentemente eu tive uma doutoranda que defendeu tese sobre jovens de periferia que frequentam saraus de poesia. Então, ela foi a saraus de poesia aqui no Rio de Janeiro, no caso foi um sarau em São Gonçalo, que é uma cidade satélite, né? E acompanhou esses jovens e conversou, né, em profundidade com eles, participou dos saraus. Enfim, eles também foram lá na defesa, foi super bonito. Mas é interessante como que os jovens de 18 anos, né, por que ela foi essa busca do porquê que ele então buscar a literatura, né? E é muito forte a questão identitária, né, quando eles se descobrem jovens negros de periferia e podendo fazer coisas, se assumindo por via da literatura, né? Então, as falas são muito fortes, vocês que participaram da defesa viram, assim, a poesia me salvou, né? Então, tem falas de uma profundidade que a gente precisa dizer o seguinte: a cultura faz a diferença, né? A arte faz a diferença. Então, um dos meninos fala assim: eu queria levar essa arte para os meus amigos que estão presos, né? Porque aqui a gente sabe que tem o jovem periférico negro, ele é a população carcerária aí, mais meninos principalmente, né? Então a gente tem aí eles também, ao se descobrirem leitores, querendo dizer que vale a pena ler, né? Da expressão, enfim, é muita coisa muito, muito grande para a gente falar aqui rapidamente, mas o que a gente vê, né, desde dessas primeiras leituras com os bebês, com as crianças pequenas, e até chegar lá aos adultos, jovens e adultos, o quanto ler literatura, esse mundo ficcional faz a diferença, né? Então, acho parabenizo aí o livro, né, mas não só o livro, né, como vocês mesmos colocaram, poder fazer esses anos todos um evento, né, que vá somando, que vá congregando pessoas em torno da temática, né, em torno da literatura, em torno dessa leitura que faz, né, que me afeta, né, e que me afeta no mundo, né, com a palavra me afetando, né, e me colocando em outro lugar no mundo. Eu acho que isso é muito bonito, né, muito bacana. Então, eu também gostei muito da fala, já tinha o livro também, que tinha ganho ele lá no seminário, né? Também já li alguma coisa, não li todos os artigos, né? E aí fiquei pensando aqui, quando você colocou uma coisa, acho que foi a Eliane que falou, sobre a questão da mediação, mas não só da mediação
olhando para o professor que faz a mediação dentro da escola, né? Mas a mediação, essa aproximação, enquanto aproximação, né, da criança, do jovem com o texto literário, né, que passa por outros lugares que não só a escola, né? Claro que a gente, enquanto, por exemplo, Faculdade de Educação, a gente também tem a preocupação de olhar para como que essa mediação acontece na escola, tendo esse professor, né, como mediador direto ali com a criança. Eu acho que essa é uma discussão super importante. Mas quando você abre, eu acho que ela também é importante. A tese da Ellen, dessa minha colega, orientada da Patrícia, mostra um pouco isso. A escola não teve tanta influência na vida desses rapazes, moças que hoje são poetas e se apresentam, mas como é que eles se aproximaram? Então, houve outras formas de mediar, né, de se aproximar. Um evento literário é uma forma de aproximar, enfim, outros. Talvez, não sei, falar um pouco mais sobre isso, se você puder, eu acho que seria muito legal. Eu acho que, primeiro pegando a figura que talvez tenha sido mais enfatizada nesse histórico, né, de debate da mediação, que é o professor, ele também tem uma história de mediação dele como pessoa, antes de ser professor. Então, assim, ver com ele, fazer com que ele perceba quais foram as mediações feitas para que ele também se constituísse como um professor, como um leitor, como um sujeito da cultura, como um sujeito do mundo. Eu acho que também tem esse despertar importante, né? Porque a valorização da história, do livro, das pessoas, das formas de cultura, das formas de mediação, eu acho que faz toda a diferença, porque ela, de alguma forma, nos diz que nós não somos uns sujeitos do aqui e agora, né? Nós somos sujeitos que têm uma história. Então, como é que esse sujeito também se construiu como um sujeito cultural, né? Eu, por exemplo, que estudo narrativas de ficção em televisão, eu me dei conta, fazendo esse estudo, que eu sou um sujeito construído como um sujeito televisivo. Eu, com 7 anos, entrei na escola e, com 7 anos, a televisão entrou na minha casa. Então, não foi a escola unicamente que me construiu como um sujeito leitor, como um sujeito da cultura. Tem outras mediações, né? Então, eu acho que é preciso fazer essas retomadas, né? E uma das perspectivas que eu trabalho como pesquisadora em relação à televisão é essa: que mediações eu posso perceber entre esse veículo, que no Brasil é fundamental, é quase que homogêneo, né? 99,9% das casas no Brasil tem um aparelho de televisão. Que mediações estão ali sendo feitas, que chamadas à infância são feitas, que tipo de veiculação é feita numa programação, que crédito se dá ao espectador como um potencial leitor de mundo daquelas imagens que estão ali colocadas. Então, eu acho que cada um no seu pedacinho precisa pensar nesse alargamento da mediação, né? Não vamos nem colocar só a escola e o professor como esse sujeito mediador, né? Isso é de uma responsabilidade infinita e até impossível de ser concretizada, né? Não é ele, né? De maneira que ele também não pode carregar então, um pouco essa perspectiva, né? De pensar nas mediações de uma forma bem mais aberta, né? Eu acho que o que a Dilma traz, né, essa questão da construção de um repertório plural, né, mas a partir da pluralidade das mediações e dos mediadores. Se nós formos pensar, a igreja poderia ser né, independente de qual religião ou terreiro, enfim, poderiam ser espaços de leitura literária, mas muitas vezes a leitura literária não tem o crédito, né, de produto cultural devido para a formação social, enfim, que teria uma hierarquia aí na nossa construção social e econômica e política. A gente poderia dizer, e daí vai para o cultural, que muitas vezes a valorização do texto literário não se faz presente,
né? Aquela artezinha, né? Que dá uma alegriazinha. Tem uma tese de doutorado que traz essa expressão. Okay, a arte é aquilo que me dá uma alegriazinha, né? Que vem. Então, tudo no diminutivo, tudo no... E naquilo que, às vezes, a gente não tem direito. A gente entra no que Antônio Cândido coloca, né? O direito à literatura, como nós temos o direito ao pão, à água que bebemos, né? Por que não o direito à literatura? A literatura como um bem, assim, precioso e necessário. Mas a gente tem trabalhado muito com memorial de leituras dos estudantes, né? E os estudantes de pedagogia, ao menos da Universidade Federal de Santa Catarina, muitas vezes não têm no seu repertório uma história de leitura literária a partir do texto, da palavra escrita, muitas vezes da palavra oralizada, pelas histórias que os avós contavam, que os pais, né? Enfim, que são mediadores da leitura literária também, mas pela oralização e muito menos pelo texto escrito. Então, acho que a gente ainda tem muito eu acho que não despertar, eu acho a construir. Porque se a gente está falando em mediação, o despertar eu não vou... Né, é uma palavra que às vezes me causa... Porque não é só a gente beliscar o outro, que o outro vai acordar e vai se tornar leitor. Né? Pensando em despertar como acordar. Não, eu tenho que construir essa mediação. O construir é o mediar. Então, se eu preciso construir, tem uma etapa toda aí para ser feita, né? E eu penso que a biblioteca, né, não a biblioteca escolar, mas a biblioteca da comunidade, que às vezes está fechada. Recentemente eu fiquei 3 dias numa cidade do sul de Santa Catarina, que é pequeníssima, assim, e percorri outras 2. Não existe biblioteca municipal, por exemplo, nesses 3 municípios, um colado ao outro, né, que era uma política aí do governo federal de que nenhuma cidade mais no país não tivesse a biblioteca, que essas bibliotecas deveriam existir, porque daí sai do espaço da escola, daí vai para o espaço da comunidade também, e a mediação não se dá só pelo professor, daí é o bibliotecário, é o presidente da associação, né, de bairro, da comunidade. Isso que a Patrícia traz, esse depoimento, né, desses jovens na comunidade periférica e que estão lá vivendo a poesia pulsante que eles estão construindo e debatendo, dialogando. E provavelmente lá tem um mediador, leitor, literário, apaixonado e que reúne essa gurizada. Que de repente é um guri também, né? Mas que está reunindo essa gurizada. Porque sempre, se a gente for ver, sempre tem alguém que é muito apaixonado por leitura literária lá, movimentando, movendo, né? Quando a gente ouve o Emicida, o Léo Vaz, o pessoal que está aí na periferia trabalhando com os poemas, sempre tem alguém muito apaixonado que foi lá e não jogou a sementinha, não, jorrou uma água já, porque a sementinha já estava lá, essa ideia de sementinha também acho que não é muito fértil, é a água mesmo, porque as sementinhas já estão lá há muito tempo. Então, eles estão lá e depois saem e a coisa continua, né? Então, só continua porque tem essas pessoas que não são pessoas da escola, não são professores, existem sim, né? Mas muitas vezes isso não é viabilizado, não, mas me ajudem. Visíveis, mas qual é a palavra? Visibilidade, não é dado visibilidade, não tem visibilidade, não é dado visibilidade a esses pequenos trabalhos que são feitos. Né? Mas em Santa Catarina, em Florianópolis, a gente tem algumas ações fora do espaço da escola, aqui no Rio provavelmente deve ser encharcado, né, de ações também, só que essas ações às vezes não são partilhadas, não são divulgadas, embora o Facebook, as redes sociais estejam colaborando para isso, né, estão colaborando muito para que a gente conheça esses projetos. Na verdade, não é exatamente um mediador, né? É um movimento cultural, quer dizer, os saraus de poesia hoje no Rio, eles acontecem na periferia, assim, inclusive nessa tese da Ela, ela trouxe um mapa feito por um grupo, e a gente tem aqui também como é que chama?
Grupo das Favelas, esqueço o nome, que é o movimento cultural das favelas, que tem uma feira literária na favela, FUP, né? Então, a gente também, são movimentos culturais, assim, porque às vezes a gente coloca em pessoas, quando a gente tem um movimento cultural, né? E que eles participam do sarau e dali eles encontram pessoas que partilham e eles entram, se inserem no movimento, né? E aí eles se tornam também pessoas que vão movimentar outras, né? Eu acho que é um pouco isso, a gente entender que a cultura é movimento, né? E a cultura é fundamental, né? E não está só na escola. Eu acho que a gente põe a conta, né? É como se a escola tivesse dar conta do que pulsa no mundo cultural, pulsa muito mais coisa. E assim, só para fechar, porque eu também não vou ficar aqui falando, porque é realmente fascinante a história, eles leem desde do pessoal do funk e do slam, né, que são esses debates, tipo, desafios literários, mas como leem Fernando Pessoa, Drummond, até Sartre, é uma leitura extremamente complexa. Então, também entender como é que essas culturas, nós temos interfaces, né? Então, quando a cultura pulsa, não é uma coisa e outra, é tudo junto, né? É muito bacana a gente ver isso. Alguém quer falar? Só para falar rapidinho, vocês falaram em bibliotecas comunitárias, e aqui no Rio tem um grupo de bibliotecas comunitárias que chama Conexão Leitura, que em várias comunidades e tal, e há pouco tempo eu fui como autora na favela da Maré, e estive lá, e vi o trabalho, a biblioteca toda organizada, e aí a pessoa que faz a mediação lá perguntava: você não pode falar do Monteiro Lobato, porque era o dia do Monteiro Lobato. Tá bom. Falo. Depois eu falo dos meus livros. Tudo bem. Fui crianças assim de várias idades. E aí foi muito interessante, porque ela falou: não consegue ler Monteiro Lobato. Falei: tá bom, deixa comigo. Aí sentei no chão com eles, falei um pouquinho dos livros, e eles quiseram que eu lesse o Saci. Aí eu comecei a ler. Aí eles não queriam parar de ler. Aí eu falei: agora chega, vamos parar, porque eu estou cansada de comentar. Então a gente vai ler. Peraí. Pegaram na minha mão o microfone e começaram a ler, enfim. Então, assim, crianças, não era escola, embora eu seja uma pesquisadora na escola, né? E a autora também, ali eu estava na comunidade, e aquilo me mobilizou muito, me afetou muito aquele momento com aquelas crianças. Depois eu contei um pouco dos meus livros, e o que aconteceu? Eles ficaram muito mobilizados também, com a leitura lá do livro do meu cachorro, que morre, enfim. E umas 2 semanas depois, a mediadora me manda no Facebook: olha só as histórias que eles escreveram dos bichos de estimação deles, que eles perderam, que morreram, né? Quanto eles ficaram mobilizados com aquele momento, e quanto a leitura literária, no caso, afetou essas crianças muito pobres, né, que estavam ali, a ponto delas quererem escrever, né? Também usar a palavra como expressão. Então, ele não estava dentro da escola, não estava com uma professora fazendo a mediação, era um outro espaço, né? E a mediação, vamos dizer assim, aconteceu nesse sentido. Então, eu queria dar esse depoimento, que acho que vai ao encontro do que vocês estão falando. Puxa, eu também não sei. Bem, eu só tenho uma coisa a fazer e a falar, que é agradecer às 3 professoras, em especial a Eliane, porque nós já temos uma trajetória de algum tempo. Eu venho acompanhando tudo o que ela faz, e é uma pessoa extremamente batalhadora, porque quando tudo joga contra, ele não faz gol. E esse foi, nossa, mais um excelente livro que ela nos concedeu, e eu agradeço a oportunidade de ter a chance, né, de participar da obra. Obrigada, muito obrigada mesmo. Bom, nós temos mais uns 15 minutos. A outra mesa começa às 11, tá?
Então, a Bia já avisou que a gente pode continuar aqui mais um pouco. Então, a gente passa aí, continua, não sei se alguém, a gente pode continuar a conversa, trazer outros depoimentos, outras questões. Eu acho que às vezes, assim, então eu vou continuar falando. Não, porque assim, a gente às vezes fala do mediador como uma pessoa, né? Quando o texto é a mediação, então eu queria também trazer isso, quer dizer, o que faz realmente a mediação é a palavra organizada, a palavra literária, né? Essa que é a grande mediação. A gente intermedia, né? Não sei se a gente medeia, né? Eu acho que quem faz esse lugar é mesmo a força do texto, a força da palavra, a força da imagem, né? A gente não pode falar de literatura infantil hoje sem falar das semioses. A gente tem aí assim, muito vigorosa, né? a nossa time, né, de ilustradores de primeira linha que o Brasil, a gente tem aí. Ontem mesmo a gente estava aqui, aquele livro da Graça, o livro A Boca da Noite, que ganhou o prêmio de melhor ilustração, realmente é formidável como a Graça consegue, junto do texto, né, dialogar de uma forma incrível, né? Então, e ao mesmo tempo contemporânea, quer dizer, ela traz assim uma estética que não é uma estética atual, né? Muita cor, então, e ao mesmo tempo traz referências da cultura indígena, quer dizer, é bem interessante essa sensibilidade também das artes visuais, né, em diálogo com a palavra, né? Então, acho que a mediação, no meu entendimento, é o próprio objeto, é o livro, é a palavra, né, que nos afeta, né? Então, também a gente não achar que a gente que é o mediador, não, que o mediador é a força da literatura, né? É ela que a gente só empresta a nossa voz, né? A gente só vai emprestando o nosso corpo, né? Eu acho que a gente empresta também um entusiasmo, a gente empresta uma energia que a gente coloca naquilo ali, que a gente quer contar, na forma como a gente acha aquilo tão bacana, que é impossível alguém também não achar, e aí tu vai lá e mostra, insiste, aponta e tal. Então, eu acho que tem isso também, né? Tem essa força, tem essa energia, tem esse tesão mesmo que a gente bota quando fala, quando vai lá, quando mostra, quando conta uma história, quando faz com que eu também queira falar sobre o meu cachorro de estimação, meu bichinho, meu passarinho. Enfim, eu acho que tem uma humanidade, tem um sangue que a gente bota nesse gesto de se aproximar do outro com a palavra ficcional, né? Claro que a palavra ficcional, ela na sua multiplicidade, ela é animadora, ela é mediadora, né? Mas eu acho que também tem esse sangue lá que a gente vai né, e faz pulsar, faz com que essa palavra pareça gorda, né? Cheia de possibilidades. E aí eu acho que é aí que ela vai, né? Eu estou, no momento, escrevendo um texto para Eliane, aquela que tem o motor, né? Sobre uma animação que tem me dado muito o que pensar, assim, acho que eu já vi, sei lá, trocentas vezes, que é O Menino e o Mundo, do Ale, que foi indicado ao Oscar, né, do ano passado, e que é uma animação sem palavras. É uma animação que, quando é utilizada a linguagem falada, ela é invertida. Então, não há como entender a palavra na significação dicionarizada que a gente costuma utilizar. Então, o esforço de compreensão da imagem requer da gente, como espectador, muito mais, né? Porque
porque a gente fica esperando que vá sair uma palavra, que ele vai dizer alguma coisa, e quando ele diz invertido. Então, nos coloca como espectadores muito mais, a gente tem que estar com um feeling muito mais, né, afinado. E é uma história fantástica, assim, é uma aula de materialismo histórico, é uma aula de marxismo materialista histórico que é incrível, uma coisa que a gente não conseguiria jamais contar para uma criança, como é que se constrói, como é que se distribui uma produção, desde a fabricação desde a criação de uma ovelha, que tira o fio, que é cardado, que vira um tear, que vai para uma roupa, que vai para uma indústria, que é comprado por alguém numa cidade que mora numa periferia. Ele faz todo esse percurso. E aí eu fico pensando, qual é a força que essa animação tem de construir significados, de colocar esse sujeito, relembrar esse sujeito do lugar dele no mundo, que é esse mundo que tem todas essas formas de produção, e quando chega na cidade ele vê aquilo tudo, e aí ele compreende por que a cidade existe do jeito que existe. Porque ele fez todo o processo inverso. Então, eu acho que o diretor, o Alê, na animação, ele foi assim primoroso em contar essa história, como diz o Walter Benjamin, contar essa história a contrapelo. E ele conta a história da cidade, do abandono do sujeito na cidade, a contrapelo, na jornada do menino. E eu fico muito encantada com isso, assim, de como dirigir, como fazer um audiovisual com essa qualidade, fazer chegar às crianças e os jovens para eles se pensarem como sujeitos históricos mesmo, né? Para eles entenderem esse lugar anônimo que eles estão na cidade. De onde vem isso? Como é que se produziu esse lugar para eles, né? Que eles chegam e esse lugar já está ali mais ou menos pronto, né? Ele só pode se entender se ele entender a história da construção dessa cidade. Então, eu fico muito encantada com essas coisas e fico pensando formas, e aí sim mediações, eu acho que tu tem toda a razão, de fazer chegar isso, né, lá nas crianças, nos jovens, conversar sobre isso com professores, enfim, o que a gente pode, que recursos a gente tem em mãos para fazer aí sim a mediação, que eu acho que é o instrumento mesmo, né? Emendar um pouquinho, né, fala da Dilma, pensando, eu tenho trabalhado muito com a literatura para bebês, enfim, né, então, quando essa primeira cerimônia de apropriação da leitura, que é o contato com o suporte livro, enfim, não estou falando da palavra ficcional, muitas vezes não tem nem o ficcional nesses livros, mas que essa primeira cerimônia vai levar a criança, a gente pensa, né, que ela vai conseguir virar essa página, que esse cerimonial é importante, e que um dia ela vai se encontrar com a palavra ficcional, a contação de histórias, quando a gente fala em mediação, nessa, né, porque o encontro com a palavra, como ato solitário, de pegar um livro, eu não consigo pensar, mas assim, eu acho que o grande discurso que circulava era o da Marisa Lajolo, e ela mesma se releu, né? Que a leitura não é um ato solitário, a leitura é um ato coletivo, porque quando eu leio, vem na minha leitura tudo que eu sou e o que os outros são, e o que me completa, né? O meu repertório, o repertório do outro, o meu repertório não só leitor, mas o meu repertório social. Então, como que eu vou entender uma criança, às vezes, da classe média, tem dificuldade de entender um texto de uma criança que mora na periferia, mas aí por isso não vai conhecer, né? Então, como é que tu traz isso? Essa é uma discussão muito forte quando a gente trabalha com a temática africana e afro-brasileira, que é que eu venho fazendo, né, há alguns anos, aí, há uns 8, 9 anos. Então, a representação de uma criança negra é só para a autoestima de outra criança negra? Não. É porque, ao ver o outro, eu também me vejo e me revejo. Então, também é para a criança negra, para a criança não negra, enfim, para a criança indígena. Então, eu acho que a mediação ela se dá de diferentes formas. A palavra é mediadora, o livro é o mediador, mas eu acho que existem sempre os mediadores, né? No plural, 1000 mediadores. Eu acho que a questão de fundo é essa relação eu-outro, que é uma relação que não pode ser indiferente, né? Tem que ser uma relação de comprometimento.
Então, nessa perspectiva é que eu vejo que o conhecimento se dá, conhecimento de qualquer nível, conhecimento científico, conhecimento estético, conhecimento das diferentes formas que a gente tem de conhecer, né, esse nosso mundo. Então, nessa relação eu-outro, então, a gente se aproxima do outro, pode ser através das imagens, das diferentes semioses, né? São as formas que a gente tem de linguagem. Então, a gente vai até o outro, compreende esse outro, volta para o seu lugar, mas volta para o seu lugar de uma outra forma, olhando o outro, eu repito, né, não de modo indiferente. Acho que ali, nesse momento, é que se dá o conhecimento, nesse momento é que é possível a mediação, né, através das diferentes semioses. Bom, a gente ainda tem aí uns minutos, se a gente ainda quiser aproveitar, ou então a gente encerra, enfim, a conversa. Não sei se alguém gostaria de trazer, de dialogar mais alguma coisa com as autoras. Só queria fazer um comentário, né? O livro ele foi publicado pela editora da Unisul, é uma editora universitária, então a circulação ficou restrita, e a gente tem alguns exemplares ainda, porque foram feitos 500 exemplares, 300 com a verba da CAPES, né, que o livro foi financiado pela CAPES, pelo governo federal, e nós distribuímos um seminário de literatura infantil e encaminhamos alguns pesquisadores. Chegou na tua mão, né, a Unisul pagou o transporte, enfim, e nós temos ainda alguns exemplares que a gente fez 200 para venda no evento também. Então, a gente tem alguns editores, acho que 10, 12 exemplares. Se alguém quiser adquirir, a ideia é conosco, porque não está sendo vendido no espaço. E é R$20. Então, é um preço quase que simbólico também, para que está ajudando o grupo a movimentar, enfim, pagar a revisão do próximo livro. Que daí nós estamos, né? A professora Nelly, a Dilma está indo para o pós-doc, daí não vai organizar conosco o próximo, mas nós já entramos em contato com os autores. Então a gente vai ter texto da Yolanda Reis, que estava no evento, vamos ter texto da Sara Reis, também Reis, mas não é com Y, Reis da Silva, que é portuguesa, também já mandou o texto, a professora Regina Zilberman já mandou o texto. Então nós estamos lá querendo deixar ele pronto até o final do ano e no máximo publicar em março de 2018, se não conseguimos publicar esse ano ainda. Então assim, o que a gente está vendendo é para ajudar a pagar as despesas, mas se alguém quiser daí adquirir conosco, tá? Obrigada. Eu acho que é isso, né, Patrícia? Eu não sei, acho que a Patrícia fecha. Ah, Nelly. Não, a gente só acho que agradecer, né, a participação de todos vocês, o fato de vocês debaterem com a gente, estarem aqui com a gente, esse interesse implicado, né, pelo tema. Então, muito obrigada. Então, vou pegar também, né? Vou agradecer à professora Patrícia Corsino, ao grupo de pesquisa que está aqui, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, qual a professora Patrícia coordena. Não sei o nome de todos, vai ser difícil nomear, né? Mas a presidente da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Marisa, né? A professora Regina Michele, que é também autora do livro, a Luiz Antônio Aguiar, né, o escritor que está aqui. Sei que o Rogério já passou por aqui, mas já saiu também. E daí estão aqui, acho que porque prestigiam o nosso trabalho, mas também pela amizade, né? Estão aqui para a gente. Ai, que bom, vamos nos encontrar. E a professora Vânia, como eu falei no início, que veio estar, né, está aqui conosco desde ontem, a gente ficou muito feliz, tá? Então, assim, um abraço a todos, bem apertado. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade da Fundação, né, através dos seus votantes que nos trouxeram até aqui e que ficamos muito felizes com o prêmio e, ao mesmo tempo, mais responsabilizados, então, para os próximos passos, né? Isso nos deixa ainda mais alertas, né, para
a qualidade e a envergadura desse debate, né? Obrigada. E eu vou ter que pegar de novo. É porque a Dilma tocou no votante, né? Então eu tenho que dizer que eu sou votante da Fundação também. E não votei na categoria melhor livro teórico, isso é importante dizer, né? Porque senão vão dizer assim, ela é votante, ela votou nela. Então, né? Então dizer assim, que me foi permitido, me foi permitido continuar votante, porque eu disse, publiquei o livro, vou me candidatar, não vou mais ser votante. Não vota na categoria, fica quietinha, né? Não te posiciona. E eu fiquei ali, eu disse, será que vai sair? Porque às vezes pode nos prejudicar, né? De alguma forma, no sentido assim, é votante, daí não pode participar. E eu acho que daí isso tem que ser esclarecido também, né? Bom, isso. Que às vezes podem entender como privilégio, enfim. E nem pode. Sim. Tá. Então, acho que é isso. Acho que a Patrícia encerra com a palavra. Quer falar alguma coisa, Pires? Eu queria, de fato, agradecer não nos trabalhos de vocês, porque ele é evidente, mas o trabalho de votantes, já que você falou nisso. É muito importante o nosso corpo de votantes, porque elas são permanentes, então tem uma noção de todo o acervo nacional, isso se dá há muitos anos, não é uma pessoa que vem votar só naquele momento, que também é válido, mas é um outro tipo de prêmio. O nosso requer um esforço muito grande do votante, porque é anual, é um trabalho praticamente permanente, uma vez convidado, permanece, a menos que a pessoa queira sair, e isso é alguma coisa que não tem preço, porque é um trabalho voluntário, é um trabalho com compromisso, como a Beth falou, com datas, com prazos, um monte de livros. Então, muito obrigada aqui, falando para uma premiada e para uma votante, agradecendo a todas as votantes. E também muito grata porque os premiados se esforçam e procuram fazer o melhor. Então, quando chegar um prêmio, é sempre muito difícil. Muito obrigada, parabéns. Então, eu aqui também vamos encerrando e agradeço também, porque eu sou votante recente, né? E o meu grupo ajuda, né, no processo, porque são muitos livros, e os livros também, embora sejam direcionados ao votante, ele compõe uma sala de leitura para os alunos da pedagogia, principalmente da pedagogia, mas não só, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora a gente está em obras, a sala de leitura está ainda meio está desativada, mas os livros são lidos por mais pessoas, não estão na minha casa, guardados na minha estante, né? São livros que estão circulando na formação de professores, principalmente, né? Então, eu também agradeço muito a oportunidade, em nome do meu grupo, que eles têm lido também, me ajudado, né? Porque são muitos livros, né? E às vezes a gente não dá conta mesmo de fazer a leitura, né? Então aqui também fica o nosso agradecimento. Também a gente sabe que é também uma honra, né, poder estar nesse grupo de votantes. Isso nos coloca também numa responsabilidade, mas também atualizados, né? E nós também, nós da universidade, vocês sabem, todo mundo tem falado de crise, a gente não tem absolutamente impossível a gente comprar e adquirir todas essas obras, então isso é assim, de um valor inestimável, né? É também uma troca formidável, então a gente agradece, né? Eu também agradeço aqui em nome de votantes, né? E agradeço a presença, vocês se deslocarem de lá de Santa Catarina também, e para estarem aqui, e quem também pôde estar aqui conosco nesse momento, muito obrigada, que a gente aí continue nossos diálogos, né, e produções. Obrigada. Para estarem aqui, e quem também pôde estar aqui conosco nesse momento, muito obrigada, que a gente aí continue nossos diálogos, né, e produções. Obrigada.
Vocês aqui, né? Você, depois eu falo, vou falar para ela aqui, peraí. Muito obrigada. Muito bom ter vocês aqui. Oportunidade de estar aqui. É muito feliz.